Olá, galera. Tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, nós falaremos sobre frações equivalentes. O que são, como obter, tá? Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. O que isso quer dizer? Vamos pegar, por exemplo, duas frações simples que vocês... Vamos lá, por exemplo, a fração 10 sobre 5 e a fração 4 sobre 2. A gente fala que essas frações são equivalentes porque quando eu divido 10 por 5 e quando eu divido 4 por 2, o resultado das divisões são iguais. 10 dividido por 5 dá 2, 4 dividido por 2 também dá 2. Então, as frações equivalentes, novamente, são frações que representam a mesma parte de um todo. Vou escrever isso. Eu já aproveitei e coloquei um exemplinho aqui, que foi o que eu havia escrito. Galera, a ideia de fração equivalente está no seguinte. Vamos supor que eu tenha 3 barras de chocolates e essas 3 barras de chocolate sejam iguais. Tá? Eu vou comer metade da primeira barra de chocolate. A primeira barra de chocolate, ela foi dividida em 2 pedaços. Se eu vou comer metade da barra de chocolate, eu vou comer um pedaço de um total de 2 que eu tenho. Lembrando que essas barras elas foram divididas em pedaços iguais para que vocês possam entender o que está acontecendo. Agora vamos olhar para a segunda barra de chocolate, que foi dividida em 4 pedaços iguais. Ó, a primeira eu comi um de um total de 2. Mas aí eu pego e falo assim, Joãozinho, dessa barra de 4 pedaços eu também vou te dar a metade. Ela foi dividida em 4 pedaços. A metade dela representa 2. Se vocês repararem, a parte que eu comi da primeira barra é exatamente igual à parte que o Joãozinho comeu da segunda. Porém, a segunda foi dividida em mais pedaços, porém eu juntei os pedacinhos e formei um pedaço igual àquele da primeira. Aí agora vou pegar uma barra de chocolate aqui e vou dividir ela em 8 pedacinhos iguais. E aí eu vou pegar e vou falar assim, Sarita, Sara é mais, não que seja mais bonito, mas é mais comum. Sara, eu dividi a minha barra em 8 pedaços. Eu vou te dar metade dela. Então quantos pedaços a Sara vai comer? A Sara vai comer 4 pedaços. Repara, as partes que estão sendo pintadas aqui são iguais. Então, essas frações são aquilo que a gente chama de fração equivalente. Eu estou pegando, então, frações que representam a mesma parte de um todo. Ou seja, um meio é igual a 2 quartos, que é igual a 4 oitavos. Pois 1 é metade de 2, o 2 é metade de 4, o 4 é metade de 8. E eu posso criar, assim, várias frações equivalentes a essas, onde o número de cima é metade do número de baixo.
E não só isso, existem vários outros tipos de frações equivalentes. Tá? Em outras palavras, se eu dividir o número de cima pelo número de baixo aqui, vamos ver quanto que vai dar. 1 dividido por 2. Não dá, então eu coloco 0 e a vírgula, e aí eu acrescento um 0 aqui. Que número vezes 2 dá 10? 5. Tiro 10, 10 menos 10, 0. Ou seja, 1 sobre 2 é igual a 0,5. 2 sobre 4. Também não dá para dividir, coloco o 0 e a vírgula, e daí eu acrescento um 0 ali. Que número vezes 4 dá 20? É o 5. 5 vezes 4, 20. Isso dá 0. Deu também 0,5. Se eu fizer 4 dividido por 8, vai acontecer a mesma coisa. 0, e acrescento um 0. Que número vezes 8 dá 40? É o 5. Ou seja, todas essas frações representam o número 0,5. Certo? Então, frações equivalentes são frações que representam o mesmo número. E existem algumas formas para que nós possamos criar frações equivalentes. Uma delas é a seguinte: se eu tenho uma fração, para criar uma fração equivalente àquela que eu já tenho, basta com que eu multiplique em cima e embaixo pelo mesmo número. Como assim, professor? Vamos lá, vou fazer exemplo. Com exemplo, tudo fica mais fácil, né, galerinha? Por exemplo, vamos criar frações equivalentes a, primeiro, 3/4. Eu posso escolher o número que eu quiser para estar multiplicando em cima e embaixo. Então, primeiro eu vou pegar aqui o número 2. Eu vou pegar aqui e vou multiplicar por 2. Lembrando que o que eu faço em cima, para criar uma fração equivalente, eu tenho que fazer embaixo. Então, eu multiplico por 2 também. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. Ou seja, a fração 6/8 também é equivalente à fração 3/4. Ah, professor, mas eu não quero uma fração multiplicar por 2, eu quero multiplicar por um outro número. Agora, galerinha, eu posso escolher tanto essa fração para dar sequência, quanto a primeira, pois se as duas são equivalentes, eu consigo criar facilmente frações equivalentes a essa primeira, partindo da primeira fração ou da segunda. Vamos partir de novo da primeira, e aqui agora eu vou multiplicar, ao invés de 2, por 3. Três vezes 3 dá 9. 4 vezes 3 dá 12. A fração 9/12 é equivalente à fração 3/4 e também à fração 6/8. Tá pegando a ideia? Ah, professor, mas agora então, ao invés de pegar a primeira fração, eu quero pegar a segunda. Então, tranquilo. E aí você multiplica pelo número que você quiser. Pelo número que você quiser. Agora,
Ah, você está pegando só um número pequeno, professor? Pega um número grande. Tudo bem, vamos pegar o número 5. 6 vezes 5 dá 30. 8 vezes 5 dá 40. A fração 30/40 é equivalente à fração 6/8 e também é equivalente à fração 9/12 e também é equivalente à fração 3/4. Então, eu consigo montar uma família infinita de frações equivalentes. Certo? Galera, não é só multiplicando que a gente encontra frações equivalentes, tá? A gente consegue encontrar essas frações equivalentes também dividindo. Vamos pegar, por exemplo, aqui a fração 30/40 avos. Eu posso, por exemplo, vir aqui e dividir por 2 e dividir por 2. 30 por 2 dá 15. 40 por 2 dá 20. Eu posso pegar essa fração aqui e dividir por 5. 15 por 5 dá 3. 20 por 5 dá 4. E ó, voltou aqui. Mas eu posso partir daqui e dividir por outros números também, tá? Então, assim, mas guarde o seguinte, para encontrar frações equivalentes, eu ou multiplico ou divido. E aquilo que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Ou seja, se eu multiplicar em cima por 5, eu multiplico embaixo por 5. Se eu dividir em cima por 5, eu divido embaixo por 5. E assim sucessivamente. Tá bom? Primeira tarefinha para vocês é encontrar 5 frações equivalentes a fração 4/6. Tá? Então eu quero. Você vai colocar aqui a fração 4/6. E aí vocês vão encontrar mais 5 frações equivalentes a ela. 5, tá bom? Galera, o que eu preciso agora que vocês lembrem é como é que a gente encontra o número decimal correspondente a uma fração. Lembrem-se sempre, pega o número de cima, divide pelo número de baixo. Ah, não dá para dividir 4 por 6. Coloca 0, acrescenta vírgula, fez isso, você pode colocar um 0 aqui do lado. Que número vezes 6 dá 40? Não tenho um número exato, mas eu sei que 6 vezes 6 dá 36. Sobra 4. Como eu já coloquei uma vírgula, eu posso sempre acrescentando um 0 de cada vez. Então vai dar 6, menos 36, sobra 4, 6 e assim sucessivamente, tá? Lembrem-se disso. Tarefa 2. Não sei se todos já têm, mas se já tiver, melhor. Eu quero a tabuada do 1
ao 10, vocês vão fazer em uma folha, colar em uma caixa, uma tampa de caixa de papelão, sapato, né? E plastificar, que é para ter sempre no materialzinho de vocês a tabuada. Tá bom? E, por fim, tarefa 3 é essa que vocês vão postar no Classroom. Essa e essa, tá? São essas duas tarefinhas que eu quero que vocês postem no Classroom. A1 e A3. A2 é para facilitar a vida de vocês. Ter a tabuada sempre em mãos. Por que eu peço para colar numa caixa e plastificar? Para ter uma coisa organizada, limpinha, bonita, tá? O que vocês vão fazer na tarefa 3? Apostila, aprender sempre. Página 60. 61. E 62. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp. Tá? Farei a correção dessas atividades na nossa próxima aula, que será no dia 4. No dia 4 eu gravarei mais uma aula, tá bom? E é isso. Um abraço. Até mais.